Qual era o estado de graça do paraíso antes que Deus expulsasse Adão e Eva do paraíso? O que eles faziam lá? Nada. Que porra é essa? Porque tem uma coisa que me intriga muito, que são os processos da evolução versus os processos das revoluções. E eu acabei chegando à conclusão que a evolução é muito mais interessante e muito mais perene, muito mais definitiva que as revoluções. As revoluções são frágeis e a evolução é definitiva. E nesse sentido, o grande barato da evolução é o processo de uma nova consciência planetária. Porra é essa da consciência e o que seria uma consciência coletiva? Nesse processo, eu tenho uma observação pessoal há muito tempo que existe uma evolução nas crianças. As crianças que estão nascendo nesses últimos 10 anos, talvez 20, eu tenho chamado de mutantes. As crianças que conseguem fazer ligações entre coisas que normalmente não têm ligação, não conseguem se interessar por aulas que vão explicar coisas que não têm interesse nenhum para eles. Olha só esse moleque aqui. Ele tá numa pista de skate, pararam lá para entrevistar ele. O moleque tem o quê? 8 anos? 9 anos esse moleque tem? Olha a lucidez e o absurdo raciocínio desse moleque. A redução da maioridade penal e culpabiliza o jovem por tudo que ele faz, pelo crime que ele comete, e além disso também tira a responsabilidade do Estado de cuidar dele. A consequência da falta de arte, cultura e educação leva ele para a consequência que é o crime e essas coisas. E aí prender, no caso, seria agir diante da consequência, não da causa. Como é que um moleque fala uma coisa dessas, com essa lucidez, com esse raciocínio, com essa construção verbal fantástica? Ele é mutante. Olha outro moleque mutante aqui. Um menino de 9 anos fazendo uma colocação filosófica sobre a vida na Terra. O que é a vida, o que é a realidade, o que é fora da realidade. We are on Earth and the Earth is just one planet in the galaxy. The ant doesn't know that there's more than the patio here. He just keeps walking. He doesn't know he's just part of lots of worlds, and the human race is sort of like that. É inacreditável um moleque dessa idade falando essas coisas. Esses meninos já estão nascendo com uma percepção que a gente levou muito tempo para adquirir. Eu só fui falar essas coisas depois de barba. Era preta, mas já tinha barba. Ninguém obrigado aprende porra nenhuma. O professor entra e bota na lousa lá. Hoje nós vamos aprender seno e cosseno. Caralho, cara, pra que serve seno e cosseno na vida das pessoas? Ninguém tem a menor ideia do que é seno e cosseno. E todo mundo teve que aprender seno e cosseno. É ridículo aprender seno e cosseno. E aí os meninos, esses meninos índigo, malucos, todos começam a virar os piores alunos, desinteressados. E aí a medicina vem e começa a classificar como doença o que, na minha opinião, é uma evolução. Olha só a maluquice que eu estava falando ali. Esse Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana. Tem 1000 páginas. 1000 páginas esse manual. O índice é uma loucura. Transtorno do neurodesenvolvimento. 50 páginas de transtorno, déficit de atenção, são mais 30 páginas, depois com prejuízo da leitura, com prejuízo da expressão escrita, com prejuízo da matemática, tudo isso não tem nada a ver com o professor, nem com a circunstância, tem a ver com ser doença. O cara vai mal na hora de matemática, o idiota do pai leva o filho num médico, porque ele não tá, o médico encaixa ele aqui e dá-lhe Ritalina, e dá-lhe remédio. Tudo isso daqui é a indústria médica para vender remédio, para botar remédio para cima das pessoas. É uma doideira, cara, são 1000 páginas, 1000 páginas. Se a gente somar esses transtornos todos e eliminar esses transtornos todos da vida de todo mundo, nós vamos ter amebas.
A vida como ela é saber lidar com as complexidades e as maluquices da nossa mente, da realidade social, da realidade cultural, das diferenças que existem entre as pessoas. Isso é a saúde. A diversidade é a busca da felicidade, da integração do meio ambiente saudável, da alimentação saudável, da informação saudável. Tudo isso somado é o que o poder público devia estar fazendo quando ele pensa na saúde das pessoas. Integrado com a questão da educação, integrado com a questão da alimentação. Aí você tem a indústria da carne, o açúcar do jeito que ele é, o salgadinho, a invasão do sódio, a invasão da doença através do agronegócio. Carne em excesso é uma das coisas que mais enfraquece o ser humano como um todo, além de ser o maior causador de poluição atmosférica que existe, que é o peido da porra da vaca e do carneiro, e o consumo de água absurdo que é. E essa corrupção da carne que chegou pra gente na forma de JBS pra cima do Temer, que antes de chamar o Joesley de bandido, foi pra Europa convencer os russos que a nossa carne era muito boa. Depois o JBS, que é um bandido igual ao Temer, foi lá, gravou ele, aí o Temer começou a chamar ele de bandido. Mas a bandidagem da carne, ela é muito mais louca. A bandidagem da carne é na carne em si. E tá ligado, rodeio, bicho maltratado. É uma loucura. Quando a gente fala de saúde, a gente tem que começar a falar da coisa inteira e do papel que a política tem de restabelecer essa possibilidade saudável para todo mundo. Uma das maluquices do século XX foi em torno das religiões. Muita gente nem sabe que os evangélicos é uma ramificação dos protestantes. E os protestantes foi um movimento que se construiu contra a Igreja Católica, que vendia o reino dos céus. A Igreja Católica, você podia ir lá dar um dinheiro e recebia a garantia que você ia para o reino dos céus. A única coisa que eles exigiam é que na hora de morrer você se arrependesse e vinha com diploma. A Igreja Protestante era para botar uma certa ordem na igreja, parar com essa mercantilização de Deus. Só que deu ruim. Hoje os evangélicos fazem exatamente o que os católicos faziam há uns tempos atrás. Você tem que doar em dólar, você está nos Estados Unidos. Deus te abençoe, filha. Muito obrigado, tá? Que é vender da forma mais nojenta o reino dos céus para as pessoas que estão perdidas aí, estão sem saber qual é o rumo que elas tomam na vida e vão para a igreja com garantias de que doando dinheiro para a igreja e doando coisas para a igreja, elas vão ter sua vida resolvida. Isso é um absurdo. Gerou um fundamentalismo completamente idiota na mão de pessoas que são exploradores da inocência das pessoas. Essa turma construiu as bancadas no Congresso, bancada do boi, da Bíblia e da bala. Toda essa mazela, essa corrupção, essa sacanagem em cima dessas totais inadequações das mazelas, a estupidez do século XX, sem que a gente consiga trazer o que de fato está avançando de um jeito fantástico, que são as saídas dessas mazelas todas, que é o equilíbrio ecológico do planeta com o equilíbrio da felicidade interna bruta da população. Aliás, tem uma coisa incrível sobre preguiça. Qual era o estado de graça do paraíso antes que Deus expulsasse Adão e Eva do paraíso? O que eles faziam lá? Nada. Curtiam a vida, estavam numa boa. O paraíso era um lugar onde a preguiça era o estado natural, o estado de graça. Toma sol, curte a vida, transa, cresce e multiplica, sexo, tudo tranquilo, todo mundo pelado, sem problema nenhum. Aí Deus vai e castiga todo mundo, manda todo mundo trabalhar e a preguiça vira pecado. Esse negócio da preguiça virar pecado é um absurdo, porque as grandes sacadas são frutos do ócio, não tem nada para fazer. De repente, o estalo. Tem várias historinhas de preguiça. O Arquimedes tomando um banho, deitadão na banheira ali, de repente, dei-me um ponto de apoio que levantarei o mundo, descobre a alavanca. A partir da alavanca se fizeram coisas incríveis. Newton deitado, olhando para o céu, debaixo de uma macieira. Cai uma maçã na testa dele. Descobre a lei da gravidade. O que ele estava fazendo na hora de descobrir essa puta descoberta? Nada, estava de preguiça. A preguiça é um estado de graça. Não ter tempo para nada te escraviza a uma rotina, seja ela de que tipo for. Tem que dizer isso para as pessoas. Dizer que trabalho dignifica o homem. O que dignifica o homem é a felicidade, é a alegria de poder ter um sentido
para aquilo que você faz na vida. E não ficar enroscado nessa putaria que está comendo solta. Os processos capitalistas que geraram corrupção de A a Z, de tudo, para tudo quanto é lado. Só corrupção. O cifrão no altar é a sacanagem. Como é que inverte isso? O primeiro passo é a renda mínima cidadã. Você imagina o que seria se você pega e distribui o dinheiro que o governo tem diretamente para as pessoas? Todo mundo que nasce, de rico ou pobre, tem o direito de ter uma renda cidadã. Recebe um salário mínimo que é para dar tranquilidade e não precisar nunca mais ter. Isso é uma operação simples de fazer. Você elimina milhões de servidores públicos, de burocracia da porra do negócio todo. O que o cara faz com essa grana? Ele bota a grana para rodar, em vez de botar a grana para especular. Esse é o projeto que poderia ser feito para trazer a possibilidade de um processo de mudança, de entender devagarzinho, paulatinamente, o que é o século XXI. Eu queria convidar vocês a participar das gravações que a gente faz aqui em casa, no espírito mesmo de uma discussão dessas questões todas, a gente discutir mais isso, de vocês interferirem naquilo que está acontecendo, da gente poder ver filme, pensar coisas novas, articular e fazer críticas do que está acontecendo, como se antecipar às instituições com essas ideias do século XXI que eu estou carregando aqui. Então quem tiver interessado em participar nisso comigo aqui, se inscreve lá na página no Facebook e a gente vai conversando e vamos organizar isso. É em São Paulo, aqui na Rua Augusta. Aguardo vocês aqui, falou? Até a próxima vez aí.